Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, Erechim recebe o decreto de bandeira preta e vai se manter assim pelo menos na próxima semana. Diretor do Hospital Santa Terezinha confirma que não há mais vagas nos leitos de UTI Covid para atender pacientes. E segundo a Coordenadoria Regional de Saúde, situação de Nonoai é complicadíssima. E hospitais de Aratiba e Getúlio Vargas irão começar a receber pessoas com Covid vindas de Nonoai para tentar diminuir a superlotação do sistema regional aqui. E também, prefeito Paulo Alfredo Polis faz uma live apresentando resultados da Covid e situação é preocupante em Erechim e toda a nossa região. Também você vai ver que na segurança pública, no fim de semana, um acidente de trânsito entre uma moto e um caminhão deixou um motociclista ferido na RS 135 e um estudante universitário e DJ aqui de Erechim que estava desaparecido há uma semana é encontrado morto às margens da RS 477. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias, as informações de Erechim, da nossa região, para você a partir de agora. Hoje o nosso Bom Dia Notícias em uma edição maior, com mais detalhes de tudo o que está acontecendo aqui na nossa região, que está em bandeira preta devido ao aumento de casos de Covid-19 de forma aí descontrolada. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais isso para você. Imagem de Erechim na sua tela a partir de agora, a temperatura na casa dos 23 graus. Fique com a gente porque agora você vê as principais informações da nossa região. E a gente já começa falando para você que um jovem que estava desaparecido há uma semana aqui em Erechim foi encontrado morto. O carro que ele conduzia acabou saindo da pista na RS 477, rodovia que liga Erechim a Aratiba. Veja na reportagem. Matheus Venturini, de 29 anos, era DJ e atleta nas horas vagas. Segundo os amigos, ele desapareceu no sábado, dia 13 de fevereiro, logo após sair de uma festa particular onde havia tocado, em uma chácara na comunidade Rio Toldo, no interior de Erechim. O corpo de Matheus foi encontrado no fim da tarde desta sexta-feira, após amigos receberem a informação de um possível acidente às margens da RS 477. O grupo localizou o automóvel e comunicou à Brigada Militar, que encontrou o corpo a cerca de 50 metros do local onde o veículo estava. Policiais civis e técnicos do IGP também estiveram no local para apurar o que ocorreu. Matheus foi sepultado neste sábado em Marcelino Ramos. E um erechinense que trabalhava como guarda-vidas em Itapema foi encontrado morto na pousada do hotel onde ele ficava. A polícia ainda investiga o que teria ocorrido. Um erechinense foi encontrado morto no quarto da pousada onde morava em Itapema, na manhã da última quinta-feira. Rodrigo Rossetti, de 40 anos, trabalhava como guarda-vidas para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Segundo colegas, há alguns dias Rodrigo não comparecia para trabalhar. Peritos do Instituto Geral de Perícias estiveram no local para identificar as causas da morte. A Polícia Civil não deu detalhes do fato, disse apenas que está investigando este caso. Rodrigo era natural de Erechim e sua família mora na cidade gaúcha, onde ele será sepultado. E no fim de semana, um acidente entre uma moto e um caminhão deixou um motociclista gravemente ferido. O acidente aconteceu na RS 135, próximo a Coxilha. Um motociclista de Erechim ficou ferido após colidir a moto que pilotava em um caminhão na RS 135 na tarde deste domingo. O acidente ocorreu próximo à cidade de Coxilha. O motociclista foi socorrido pela equipe de resgate da EGR e levado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Não há informações sobre o estado de saúde dele e a identificação desse condutor. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E na última sexta-feira, um caminhão aí foi retirado na Serra do Goiôém e provocou lentidão no trânsito. O veículo havia, na metade da última semana, na quarta-feira, caído em uma ribanceira. Apesar da força do impacto, o motorista não ficou ferido.
Um caminhão tombou na RS 406 em Nonoai, próximo à Serra do Goiôem. O acidente ocorreu ainda na última quarta-feira, mas o veículo só foi retirado na tarde desta sexta-feira, o que causou uma grande lentidão no trânsito na região. O motorista teve ferimentos leves. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e as causas ainda estão sendo apuradas. E um homem foi preso com drogas no bairro Vitória 2, aqui em Erechim. Olha, durante a noite da última sexta-feira, a Brigada Militar abordou diversas pessoas em um estabelecimento comercial na rua Alexandre Gaik, no bairro Vitória 2. Um homem tentou fugir das abordagens, mas foi alcançado pelos policiais. Em revista pessoal ao mesmo, foram encontradas 34 buchas de cocaína, um cigarro de maconha e R$ 3.478 em dinheiro. Em revista pessoal ao dono desse estabelecimento, foram encontrados 2 comprimidos de êxtase. Diante dos fatos, o proprietário do estabelecimento foi ouvido, assinou um termo circunstanciado, confeccionado no local pelos policiais e logo após foi liberado. O outro abordado foi preso em flagrante por tráfico de drogas e entorpecentes, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, ouvido e logo após levado ao Presídio Estadual aqui de Erechim, onde permanece até o momento à disposição da Justiça. E olha, a Brigada Militar prendeu também um homem por tráfico de drogas no bairro São Vicente de Paulo. Este fato aconteceu após a Brigada Militar abordar um homem que estaria em atitude suspeita na rua José Vilke, no bairro São Vicente de Paulo, na manhã da última sexta-feira. Em revista pessoal ao mesmo, foram encontrados com ele 27 buchas de cocaína, 2 porções de maconha e R$ 143,25 em dinheiro. Diante dos fatos, o rapaz de 18 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao Presídio Estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça. Também um revólver foi apreendido pela polícia no bairro Florestinha nesse fim de semana. Olha, foi durante a manhã da última sexta-feira quando os policiais abordaram um homem em atitude suspeita na rua Cazuza, lá no bairro Florestinha. Na verdade, é o bairro São Vicente de Paula. Com ele foi localizado um revólver calibre 32 com 6 munições intactas. Diante dos fatos, o homem de 21 anos de idade foi preso, encaminhado à Delegacia de Polícia e levado ao presídio aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. Também nas últimas horas, uma dupla foi presa após arremessar celulares no presídio aqui de Erechim. Olha, através das câmeras de segurança, os policiais perceberam que 2 indivíduos teriam arremessado objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim na manhã do último sábado. Segundo a polícia, eles teriam fugido em um veículo modelo Fiat Uno. Após buscas, um carro suspeito foi abordado na rua Sergipe, no bairro Bela Vista. No interior desse veículo estavam 2 autores dos arremessos. 4 pacotes foram localizados no telhado da casa prisional, que estavam aí 4 aparelhos celulares. Diante dos fatos, a dupla de 20 e 24 anos de idade foram presos. Eles foram apresentados à Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e logo após acabaram sendo liberados. Aqui em Erechim também um homem foi preso após descumprir uma prisão domiciliar. Foi durante a manhã do último domingo, quando a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita na Avenida 7 de Setembro, lá no bairro Fátima. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo estava em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem de 37 anos de idade foi preso. Ele foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. Também um carro furtado foi localizado aqui em Erechim. Olha, um veículo modelo VW Gol de cor branca foi encontrado abandonado na rua Salvador Nelson Fossati, no bairro Paiol, na manhã do último domingo. Segundo a Brigada Militar, o veículo teria sido furtado, sendo então removido e apresentado à Delegacia de Polícia para o registro dos fatos. E olha, a Polícia Rodoviária Federal registrou redução na violência do trânsito durante a Operação Carnaval no Rio Grande do Sul. Além da fiscalização feita em todo o estado, os policiais também orientaram os condutores. A Operação Carnaval integra a Rodovida, iniciada em dezembro do ano passado. Foram 6 dias de ações intensas da PRF nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Durante a Operação Carnaval 2021, que iniciou na sexta-feira, dia 12, e seguiu até a quarta-feira, dia 17. Em relação à operação do ano passado, houve queda no número de acidentes
feridos e mortos. O número de mortes nas rodovias gaúchas apresentou uma redução de 86%, sendo 7 casos na Operação Carnaval 2020 e 1 na edição de 2021. A quantidade de acidentes também diminuiu, enquanto no ano passado foram registrados 89 ocorrências, neste ano foram 49, uma queda de 45%. O número de feridos passou de 108 para 48, também 56% menor. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no Rio Grande do Sul foram apreendidos aproximadamente 700 quilos de maconha e 78 de cocaína, que representam um prejuízo estimado de quase 10 milhões de reais para o crime organizado. E olha, a cidade de Erechim e a região R16, aí, que compõe todos os municípios do Alto Uruguai e também parte da região da divisória aqui do Rio Grande do Sul, próxima a Santa Catarina, os municípios de Nonoai e Rio dos Índios, recebeu bandeira preta na última sexta-feira na divulgação do mapa preliminar do estado. Essa foi a primeira vez que a região de Erechim recebeu esse dado aí do governo do estado. Veja por que agora na reportagem. Erechim foi classificada com a bandeira preta no mapa preliminar do Sistema de Distanciamento Controlado divulgado no início da noite desta sexta-feira. Esta foi a primeira vez que o município recebeu o alerta máximo de aumento da Covid-19 desde o início do acompanhamento, em março do ano passado. Outras 10 regiões das 21 do estado, a maior parte no norte, também recebeu a bandeira preta. As regiões e os municípios poderão contestar a decisão até o domingo. Na segunda-feira, o governo deve divulgar um mapa definitivo. Também está prevista para a segunda-feira uma reunião entre o governador e o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e prefeitos do estado, para definir novos protocolos e se o sistema de cogestão serão suspensos. Mas, apesar disso, o governador do estado determinou uma medida de restrição que passa a valer a partir deste sábado, onde em todo o Rio Grande do Sul, independente da bandeira ou cogestão, até o dia 1º de março, entre as 10 da noite e as 5 da manhã, está proibida a realização de qualquer atividade em local público. Contudo, o governo do estado diz que não se trata de um toque de recolher. O governador também recomendou a suspensão do retorno das aulas. As restrições se apresentam para, desde já, no sábado, estabelecendo o decreto que a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã, todas as atividades devem ser suspensas no estado, é claro que aquelas que são essenciais, a manutenção de questões de saúde, enfim, de necessidades essenciais da população, terão a excepcionalização, mas até o dia 1º serão vedadas atividades e aglomerações em locais públicos a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. E, por fim, a definição, então, de que nas regiões de bandeira preta as aulas devem ser suspensas presencialmente. As escolas que viriam a retomar, estamos recomendando que desde já não retomem as aulas nas regiões de bandeira preta. A partir da próxima segunda-feira estarão restritas às aulas presenciais. As escolas poderão e até deverão funcionar no regime de plantão para distribuir materiais aos alunos que eventualmente não tenham condição de acessar os conteúdos virtualmente. E disse que Erechim, apesar dos números terem recomendado a bandeira vermelha, foi colocado em bandeira preta devido a um aumento rápido de casos de coronavírus e internações na última semana. Quanto aos seus 4 indicadores regionais, Erechim obteve a bandeira no indicador de incidência de número de hospitalizações por Covid-19 para cada 100 mil habitantes de cor preta. No de projeção de óbitos, a bandeira obtida foi a vermelha. Quanto à velocidade e o avanço de hospitalizações confirmadas nos últimos 7 dias e hospitalizações confirmadas nos 7 dias anteriores, a bandeira foi preta. Já com relação ao estágio de evolução da região ativos e recuperados, a bandeira foi laranja. O número de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos 7 dias, comparado com a semana anterior, apresentou um aumento de 78,6%, passando de 14 para 25%.
Quanto ao número de óbitos nos últimos 7 dias, comparando com a semana anterior, tivemos uma queda de 70%, passando de 10 para 3. O número de internados em UTI SARGs comparados com a semana anterior apresentou um aumento de 27,3%, passando de 11 para 14. No caso dos números de internados em leitos clínicos para a Covid-19, entre as 2 semanas, verificou-se um aumento de 75%, passando de 20 para 35. Para o número de internados em UTI confirmadas para a Covid-19, a situação foi de um aumento de 40%, passando de 10 para 14. O número de casos ativos observados na penúltima semana, comparado à anterior, também registrou um aumento de 7,6%, passando de 302 para 325. Quanto aos casos recuperados nos 50 dias prévios e na penúltima semana, comparando à anterior, tivemos uma queda de 25,9%, passando de 1.357 para 10.005. Com isso, a razão entre as 2 variáveis teve um aumento de 45,3%, passando de 0,22 para 0,32. Com relação ao número de leitos de UTI livres para atender a Covid-19 no último dia, o quantitativo apresentou uma queda de 29,4%, passando de 17 para 12. E olha, juntamente com Erechim, outras 11 regiões das 21 do estado receberam bandeira preta. Logo após a divulgação, que foi feita em uma live, o governador Eduardo Leite falou sobre a situação. Vamos ver a fala do governador. O Estado faz, desde o início da pandemia, um monitoramento contínuo das internações em leitos clínicos, leitos de UTI, das síndromes respiratórias, dos casos diagnosticados de coronavírus, e tudo isso orienta o nosso modelo do distanciamento controlado. Analisando os indicadores, a gente entende o nível de risco que cada uma das regiões do Estado tem. E não vimos, ao longo de toda a trajetória da pandemia, em quase um ano que a gente faz esse monitoramento, uma situação em que tivéssemos um aumento tão expressivo e tão rápido de internações, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, como o que nós estamos observando nos últimos 10 dias, especialmente. Isso acende, né, essa luz amarela de atenção, até, na verdade, um chamado de atenção ainda mais grave, porque se tivermos por longas semanas este agravamento, não tem capacidade hospitalar que suporte. Nós trabalhamos na lógica de ampliação dos leitos de UTI, mas não é infinita essa capacidade, porque ela esbarra principalmente na falta de disponibilidade de recursos humanos. Por isso, se impõem as restrições, como o mundo inteiro está fazendo, como países desenvolvidos, que teriam muito mais capacidade do que nós de fazer expansão do seu sistema, também se veem forçados a fazer, e nós temos que fazer aqui também. Então, as restrições se apresentam para, desde já, no sábado, estabelecendo o decreto que a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã, todas as atividades devem ser suspensas no Estado, é claro que aquelas que são essenciais, a manutenção de questões de saúde, enfim, de necessidades essenciais da população, terão a excepcionalização, mas até o dia 1º serão vedadas atividades e aglomerações em locais públicos a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Nós também temos o diagnóstico aqui da bandeira preta em 11 regiões do estado, especialmente na metade norte. Então, nós vamos nos reunir na segunda-feira com o grupo de prefeitos da FAMURS, com a sociedade civil em um conselho que estabelecemos para isso, para definir outras ações, se vai suspender cogestão ou não, se a cogestão se manterá nesse contexto que nós estamos vivendo. E, por fim, né, a definição, então, de que nas regiões de bandeira preta as aulas devem ser suspensas presencialmente. As escolas que viriam a retomar, estamos recomendando que, desde já, não retomem as aulas nas regiões de bandeira preta. A partir da próxima segunda-feira, estarão restritas às aulas presenciais. As escolas poderão e até deverão funcionar no regime de plantão para distribuir materiais aos alunos que, eventualmente, não tenham condição de acessar os conteúdos virtualmente. Nas regiões de bandeira vermelha, as aulas são permitidas e até recomendadas que sejam feitas, né, com todos os cuidados, com as restrições do número de alunos nas salas de aula, mas estamos vivendo, de fato, um momento mais crítico, precisamos da colaboração de todos. O prefeito Paulo Alfredo Polis, aqui de Erechim, também se manifestou pelas redes sociais sobre a bandeira preta. Ele pediu que os moradores ajudem, se cuidem, usem máscaras e, claro, sigam o sistema do distanciamento controlado. Olá!
Pela primeira vez, o município de Erechim está em protocolo de bandeira preta, conforme a classificação do governo do estado. Dessa forma, nos cabe respeitar o decreto estadual e assim, com responsabilidade, o faremos. Nos encontramos no pior cenário desde o início da pandemia. Estamos com o sistema de saúde sobrecarregado, hospitais lotados e alta capacidade de transmissão do vírus. A Prefeitura de Erechim e os hospitais já acionaram o seu plano de contingência, criando mais leitos para pacientes com Covid-19, ampliando a capacidade de atendimento, especialmente nos leitos de UTI, o que deve seguir na próxima semana. Precisamos, mais do que nunca, da participação de cada pai, de cada mãe, dos avós e dos filhos, para evitarmos que o quadro se agrave ainda mais. Use máscara, lave as mãos e principalmente respeite o distanciamento social, evitando as aglomerações. A partir das 22 horas da noite deste sábado, dia 20, até as 5 horas de amanhã e assim sucessivamente, até o dia 1º de março, faremos cumprir a determinação de suspensão geral das atividades não essenciais. Precisamos ter como foco e prioridade nosso bem maior, a vida. Na segunda, teremos via FAMURS, reunião com todos os prefeitos e o governador do estado. E qualquer novidade, manteremos a população informada. O momento pede união. Apenas atuando juntos, venceremos essa batalha. E nós vamos vencê-la. Obrigado e vamos em frente. O representante do Comitê da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, que toma os cuidados aí do Covid-19, Jackson Arpini, também falou sobre a bandeira preta. Ele ressaltou a importância dos cuidados. Veja agora na reportagem. Tendo em vista a deliberação do governo do estado de bandeira preta, o que significa altíssimo risco para a nossa região, o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL entende ser importante prestar algumas informações. A classificação de bandeira preta, ela basicamente se dá por dois motivos: possibilidade de sobrecarga do sistema de saúde e alta velocidade de disseminação do vírus. Nesse momento, a nossa região, a região 16, está vivenciando os dois fatores. Nós estamos verificando uma sobrecarga do sistema de saúde, especialmente com relação aos leitos de UTI, e estamos verificando a cada levantamento o surgimento de novos casos. Obviamente que esta classificação de altíssimo risco nos traz uma série de questionamentos, de indagações, de preocupação e de insegurança por parte da sociedade. Uma delas é com relação à possibilidade ou não da adoção da cogestão. Nós só podemos utilizar essa ferramenta legal da cogestão quando a região for classificada em bandeira vermelha e nós tivermos indicadores favoráveis que permitam, então, a adoção compartilhada, migrando para uma bandeira menos restritiva, portanto, laranja. Nesse momento, isso não se aplica e nós não temos como lançar mão da cogestão. Outro questionamento é com relação à apresentação de um recurso pedindo a reconsideração da classificação. Para que possamos apresentar um recurso para a avaliação do COE estadual, nós temos que ter elementos e dados técnicos que permitam a elaboração de um documento consistente. No momento, nós estamos com os nossos indicadores parcialmente comprometidos e nós não temos subsídios técnicos que permitam a apresentação de um recurso que possa ser alvo de análise e de deferimento. Nesse sentido, também não se aplica a apresentação de um recurso junto ao Estado. O que se aplica neste momento, diante do cenário do qual nós estamos atravessando, de altíssimo risco, é que nós precisamos, como sociedade, como coletividade, reagir. O que vai nos levar a uma bandeira menos restritiva, sempre tendo um olhar prioritário para a saúde, mas também olhando para outros segmentos, como economia e sociedade, é que a população precisa aderir ao chamamento, ao apelo e adotar todas as medidas preconizadas de prevenção. O que nos levará a um cenário mais promissor,
o que nos levará a uma bandeira menos restritiva, o que nos levará a uma coloração mais branda são as nossas ações. Então, as atitudes que nós adotarmos como cidadãos e como sociedade é que possibilitará a nossa região migrar para uma bandeira menos restritiva e a partir daí nós teremos menos reflexos na saúde, na economia e na sociedade. Eu reitero, a decisão de migrarmos para uma bandeira que atenda aos nossos interesses está nas nossas mãos. Nós precisamos reagir e reagir de forma coletiva. Muito obrigado. Na verdade, não é uma fala, foi uma reportagem, né? Foi a fala do Jackson Arpini aí, que a gente viu, é importante se cuidar mesmo. E olha, os municípios aqui da nossa região decidiram aí manter a bandeira preta e não vão contestar a decisão do governo do estado. A iniciativa foi tomada em conjunto entre prefeitos em uma reunião na manhã do último sábado. Prefeitos de toda a região do Alto Uruguai se reuniram na tarde deste sábado por videoconferência. A reunião definiu que todos os municípios da região ficarão em bandeira preta e não apresentarão contestação ao governo do estado. A decisão foi baseada no aumento de casos e a falta de leitos de UTI Covid no Hospital Santa Terezinha, que está lotado e que atualmente é referência no atendimento público regional. Os prefeitos também decidiram que reforçarão as ações locais e a fiscalização do decreto que restringe atividades das 22 horas até às 5 da manhã. Segundo o último boletim, a região do Alto Uruguai está com 627 casos ativos. Desde o início da pandemia, já foram registrados 157 óbitos, sendo 16 só em fevereiro. E o prefeito de Marcelino Ramos, que faz parte da direção da AMAL aqui da região do Alto Uruguai, né, que coordena esses assuntos, se manifestou pelas redes sociais e falou também sobre esse momento. Veja aí a fala dele representando os outros gestores. A situação é grave, não é? Precisamos dizer isso, tem um cenário regional aí de uma dificuldade. Metade do estado aí praticamente ou mais, né? Até inclusive a região metropolitana está em bandeira preta a partir de terça-feira da próxima semana, não é? Isso vai ser dia 23 de fevereiro, né? E o fato preponderante que deve ser analisado nesse momento é a informação que tivemos agora há pouco na reunião da AMAL, onde o Hospital Santa Terezinha, que é o nosso hospital de referência aqui da região do Alto Uruguai, ele está com 100% dos leitos de UTI ocupados. E o Hospital de Caridade, que é um hospital que não é aquele atendido pelo SUS, né? Ele está com 50% da capacidade de UTI lotada. Então é preocupante isso, gente, porque a pessoa que está lá na UTI, ela não sai de um dia para o outro, demora semanas até para a pessoa se recuperar e sair da UTI. Então nós vamos ter agora, nos próximos dias, a lotação máxima da UTI. Então, o município que nem o nosso de Marcelino está muito tranquilo. Poucos casos, tem uma determinada tranquilidade. Porém, se nós precisarmos mandar alguém daqui de Marcelino para Erechim, para o Santa Terezinha, que é o nosso hospital de referência, não vai ter lugar. Então, o momento é de precaução, gente. Vamos nos cuidar. Vamos usar a máscara. Eu estou aqui falando com vocês sem a máscara, porque eu mesmo estou fazendo esse vídeo aqui. Estou eu sozinho aqui, então por isso eu estou sem a minha máscara. Mas vamos usar a máscara, vamos passar o álcool gel na mão, vamos manter o distanciamento e vamos fazer só aquilo que é essencial que seja feito. Não precisamos ir na balada agora. A festa pode ficar para daqui uns dias. O que não pode é a vida perder. Então vamos lá, gente. É um momento de cautela, de prudência. Na segunda-feira, o nosso presidente da AMAL, o prefeito Polis, vai participar de uma reunião com o governador, com cada prefeito de cada região que compõe o estado do Rio Grande do Sul. Nessa reunião, poderá ser flexibilizado algumas coisas, porém, vai ser mantido para a próxima semana a bandeira preta. Porém, alguns daqueles itens que daqui a pouco pode ser flexibilizado alguma coisa, poderá que a gente aqui em Marcelino flexibilize, mas isso tudo vai ser tomado na segunda-feira, essa decisão. Então, daqui para frente, entra em vigor a bandeira preta
na terça-feira, como falei, dia 23. Porém, nós podemos tomar essas precauções, as medidas da bandeira preta desde já. Vamos nos cuidar, gente, porque se a gente precisar de uma UTI lá no Santa Terezinha, está lotado. E a tendência é que para os próximos dias fique lotada. E aí daqui a pouco não vai poder salvar vidas pela falta de um leito de UTI. Então, precaução, cuidado e cautela. Esse é o recado que o prefeito Delfim passa para você que está aí me ouvindo. Vamos fazer dessa forma que nós vamos proteger vidas. Isso que é o que mais importa e sempre mais importou na vida de todos. Bom, e como você viu aí, as cidades e a região não vão adotar os protocolos de cogestão e vão seguir as normas da bandeira preta. Mas você sabe o que pode e o que não pode? A gente preparou uma reportagem para explicar melhor para você. A Prefeitura de Erechim divulgou que não vai contestar a decisão do governo do estado de manter a cidade em bandeira preta. Por isso, é importante que você saiba o que pode e o que não pode nesse sistema. O serviço público. No serviço público, apenas as áreas de saúde, segurança, ordem pública e atividades de fiscalização podem atuar com 100% das equipes. Demais serviços atuam com no máximo 25% dos trabalhadores presencialmente. Na educação, as aulas presenciais estão suspensas nos municípios em bandeira preta a partir desta segunda-feira, dia 22. O ensino presencial é permitido com restrições, atendimento individualizado e sobre agendamento, apenas para atividades práticas essenciais para a conclusão de cursos. Restaurantes. Nos serviços em geral, restaurantes à la carte ou com prato feito podem funcionar apenas com teleentrega ou pague e leve e 25% das equipes de seus trabalhadores. Essas definições também valem para lanchonetes, lancherias e bares. Salões de cabeleireiro e barbeiro devem permanecer fechados, assim como os serviços domésticos. Os comércios atacadistas e varejistas de itens essenciais, seja na rua ou em centros comerciais como shoppings, podem funcionar de forma presencial, mas com restrições. As equipes devem ter no máximo 25% dos seus trabalhadores. O comércio de veículos, o comércio atacadista e varejista não essencial, tanto na rua como em centros comerciais como os shoppings, ficam fechados. Cursos de dança, música, idioma e esportes também não têm permissão para funcionar presencialmente. No lazer, parques temáticos, zoológicos, teatros, auditórios, casas de espetáculos, shows, circos, cinemas e bibliotecas estão proibidos de funcionar. Demais tipos de eventos, sejam em ambientes fechados ou abertos, também não devem ocorrer. Academias, centros de treinamento, quadras, clubes sociais e esportivos também devem permanecer fechados. Nos condomínios, todas as áreas comuns de lazer devem permanecer fechadas, incluindo as academias. Locais públicos e abertos, parques, praças, faixas de areia e mar devem ser utilizados somente para a circulação, respeitando o distanciamento interpessoal e o uso obrigatório e correto de máscara. É proibida a permanência nesses locais. Eventos religiosos, como missas e serviços religiosos, podem operar, mas sem atendimento ao público. Apenas 25% dos trabalhadores para a captação de áudio e vídeo das celebrações podem estar nesses locais. Bancos e lotéricas podem realizar o atendimento individual, mas sobre agendamento e com até 50% de seus funcionários. O transporte coletivo municipal de passageiros é permitido com apenas 50% de sua ocupação total de veículos e com as janelas abertas durante o funcionamento. Os serviços de construção e obras de infraestrutura podem funcionar com o teto máximo de 75% de seus funcionários. A mesma regra serve para as demais indústrias.
E na tarde da última sexta-feira, o prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, convocou uma live para uma coletiva de imprensa, onde foram apresentados os dados da Covid-19 aqui em Erechim. A situação, segundo o prefeito, é de extrema preocupação. Em uma live com a participação de representantes de hospitais, a Associação dos Municípios, a Coordenadoria Regional de Saúde e também da Secretaria de Saúde, o prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, apresentou na tarde desta sexta-feira a situação da Covid-19 na maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho. O momento não é... Eu não gosto de alarmar e a gente também não gosta de fechar, porque a bandeira vermelha, porque não. Mas o momento exige questões mais rígidas, mais que sejam mais conservadoras, que se nós não tivermos os protocolos, não tivermos agindo o que a gente precisa fazer na família, nos meios onde a gente vive, nós daqui a pouco nós não somos uma ilha, nós vamos estar aí sofrendo como está sofrendo Chapecó, como está sofrendo Passo Fundo. Segundo a chefia dos 2 hospitais presentes, a maior preocupação não é a estrutura, e sim as equipes desgastadas, extremamente sobrecarregadas com a falta de médicos intensivistas nas UTIs. Desde o final da semana passada, onde já se anunciava um certo colapso do serviço de saúde de Chapecó, de Nonoai, nós nos preocupamos bastante. Dentro do Santa Terezinha, nós tínhamos e temos hoje atuando e funcionando 10 leitos de UTI adulto, que são os leitos de UTI normal. Tínhamos 10 leitos de UTI Covid, com a possibilidade de ampliarmos para 5. Esses 5 estão cadastrados no Estado, estão habilitados, mas não estão funcionando pela simples razão de não se ter médico intensivista para abrir esses 5 leitos. E essa busca tem sido feita desde a administração anterior, nós entramos, seguimos buscando e, infelizmente, ainda essa semana, um dos nossos intensivistas se desligou do hospital. Que vocês notem que não é falta de infraestrutura. Infraestrutura que precisa, a gente não tem pessoas, não tem médicos, não tem intensivistas. Isso não é... Hoje de manhã nós estávamos com o doutor Alisson, com esse time aqui. O doutor Alisson, eu acho que ele deve estar assim, ele deve estar trabalhando 20 horas por dia. Ele está saindo de uma, entrando noutra e daqui a pouco esses que estão já não vão conseguir segurar esse rojão. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Então, nós vamos ampliar no Santa, nós vamos ampliar no Caridade, nós vamos disponibilizar o que precisa, só que médicos, infelizmente, nós não estamos conseguindo achar, porque Passo Fundo está sobrecarregado. Na verdade, o Jackson usou uma frase que é bem importante: o sistema está sobrecarregado. Sobre a vacinação, os profissionais da saúde esclareceram que o processo de vacinação deu um sinal de esperança, mas não o de cura. Dos 100 mil habitantes de Erechim, 16 mil estão no grupo prioritário, mas apenas 4.200 foram vacinados com a primeira dose e, até o momento, 300 com a segunda dose. Então, nós não estamos protegidos pela vacina. Nós temos uma população prioritária a ser vacinada de 16 mil pessoas. Hoje nós temos 4.200 pessoas vacinadas. E a Prefeitura de Erechim também decidiu que não vai contestar e não contestou aí a iniciativa de bandeira preta e vai seguir a regulamentação nessa semana. A Prefeitura de Erechim decidiu não contestar a bandeira preta divulgada pelo governo do estado nesta sexta-feira. A decisão foi tomada em uma reunião na manhã deste sábado com a participação de representantes de várias entidades, principalmente da área da saúde. Conforme a decisão, não há possibilidade de cogestão para uma bandeira mais branda, além de não haver argumentos pelo poder público que justifiquem o ingresso de recursos para a reversão da bandeira, tendo em vista a ocupação de 100% dos leitos de UTI Covid e UTI adulto no Hospital Santa Terezinha, que atende pelo SUS. Além disso, a Prefeitura montou um plano de ação para apoiar o cumprimento do decreto que suspende as atividades entre as 22 horas e as 5 da manhã e que passa a valer a partir deste sábado, 20 de fevereiro, e segue até o dia 1º de março.
reforçando a força-tarefa com equipes técnicas e táticas da Vigilância e Saúde, Brigada Militar, Defesa Civil, Força Voluntária, Diretoria de Trânsito e Conselho Tutelar para inibir as aglomerações, além de informar aos estabelecimentos comerciais que devem encerrar suas atividades até às 10 da noite e isolar locais públicos, como praças, para evitar aglomerações e pessoas nesses locais. Os 2 hospitais de Erechim também ampliaram seus planos de ação de forma emergencial para ampliar os leitos de UTI caso a situação se agrave. E durante a live que a gente viu agora há pouquinho do prefeito Paulo Alfredo Polis, o diretor do Hospital Santa Terezinha, Rafael Ayub, destacou uma informação de extrema importância. Segundo ele, não há mais leitos livres de UTI Covid para atendimento. Além disso, a falta de profissionais foi destacada pelos gestores tanto do Hospital Santa Terezinha quanto do Hospital de Caridade. O diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Rafael Ayub, durante a live que apresentou a situação do coronavírus em Erechim na tarde desta sexta-feira, destacou que todos os 10 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados com pacientes entubados e que o hospital não tem profissionais para abrir mais leitos. Infelizmente, a realidade que temos é: dos 10 leitos UTI Covid disponível, os 10 ocupados, os 10 com pacientes entubados. O que nos mostra, e aqui a gente fala em média sempre, né, um paciente que é entubado por causa do Covid, ele não fica menos de 15 dias internado. Se tudo der certo, obviamente a gente sempre faz o trabalho para que dê certo. De outra forma, os leitos Covid clínicos, que é aqueles que ainda não precisam de respirador, nós disponibilizamos 23 e temos 6 internados. O que mostra, pelo menos de certa forma, que os casos que estão internando, eles estão agravando muito mais rápido, que não dá tempo nem de ficar na clínica Covid, ele quase entra e já tem que ir para a UTI ser entubado. O superintendente do Hospital de Caridade também destacou o aumento de pacientes e disse que o hospital é parceiro para ceder leitos ao município de Erechim, caso seja necessário e haja essa possibilidade. Então, nós temos no hospital de capacidade instalada 8 leitos de UTI. Nós estamos com 4 pacientes internados na UTI Covid. Esses 4 pacientes também estão, todos eles, no respirador. E nós, como colocou o prefeito há pouco, fechamos uma parceria essa semana para colocarmos à disposição 2 leitos desses nossos 8 para atender os pacientes da rede pública do Sistema Único de Saúde. É claro que nós também temos a capacidade de ampliar um pouco o número de leitos, mas é complicado devido à questão justamente de pessoal. Então, hoje em dia, o que não era no passado, nós temos respiradores, nós temos monitores, nós temos leitos para internação. O que nos falta é pessoal para poder atender a população. A equipe, além de reduzida, ela está estafada, ela está muito cansada. E a gente percebe, como nós, um hospital privado, mesmo filantrópico, uma rotatividade de pessoal muito grande, né? O pessoal não está aguentando e está saindo, está indo para outros serviços, né? Então, a gente se preocupa muito com relação a isso. Então, em resumo, nós estamos com 19 leitos para internação clínica. Desses 19, atualmente estamos com 7 pacientes internados e nós temos 8 leitos de UTI. Desses 8, 2 estão então cedidos para a saúde pública, né, Sistema Público de Saúde, podendo ampliar alguma coisa ainda. E o coordenador da 11ª Região em Saúde, que participou dessa live, destacou aí que os hospitais de Getúlio Vargas e Aratiba irão receber pacientes com Covid de Nonoai. O objetivo é tentar desafogar a situação. O coordenador regional de saúde da 11ª Região, que corresponde à região do Alto Uruguai, confirmou na tarde desta sexta-feira, durante a live que atualizou os casos de Covid-19 em Erechim, que o Hospital Comunitário de Aratiba, o ACHA, e o Hospital São Roque de Getúlio Vargas devem receber os pacientes com Covid-19 do Hospital Comunitário de Nonoai, que está operando com 100% de sua capacidade de lotação. O objetivo, segundo o coordenador, é não sobrecarregar o Hospital Santa Terezinha, que serve como referência. Então, a gente tem 132 quartos clínicos para toda a região, né? Então, isso é um número bom.
a gente não está com essa demanda de capacidade sobrecarregada, tá? Então, a gente tem um município de Nonoai que está com uma situação muito delicada em questão de quartos clínicos. Tem alguns pacientes que já estão sendo encaminhados para outras regiões que estão necessitando de leito do UTI ou quanto de quarto clínico. Então, a nossa programação aqui já para não sobrecarregar o nosso Hospital Santa Terezinha, que é a referência para todos os municípios aqui do Alto Uruguai, que são os 33, esse planejamento a gente construiu junto com Aratiba e o Hospital de Getúlio Vargas, que vai estar absorvendo esses pacientes de Nonoai. Então, para vocês verem a dificuldade que a gente já está encontrando para que a gente não sobrecarregue o nosso hospital aqui do Santa Terezinha. Conforme o coordenador, a decisão foi tomada em conjunto com prefeitos da região, através da Associação de Municípios e com representantes dos hospitais. Então, em conjunto com todos os prefeitos, né, inclusive a AMAL, que pertence à 11ª, até como o prefeito colocou que a prefeita de Nonoai, ela pertence a um outro órgão que faz parte, a Frederico, então ela está intermediando também com as duas entidades aqui para a gente buscar parcerias, né? E a gente está construindo junto assim para nós traçar isso aqui para toda a nossa região, inclusive para Erechim aqui para um caminho melhor. A gente viu agora há pouquinho a fala do Jackson Arpini falando sobre a bandeira preta. Ele participou dessa live com o prefeito aqui de Erechim e destacou que a região e a cidade podem estar vivendo a terceira onda da Covid-19 e a pior delas. Veja na reportagem. O representante do Comitê de Combate ao Coronavírus da AMAL, Jackson Arpini, responsável por acompanhar os dados da Covid-19 no Alto Uruguai, explicou na tarde desta sexta-feira, durante a live que apresentou os dados da Covid em Erechim, que os números apontam que podemos estar entrando na terceira onda da doença e a mais grave até o momento. Nós tivemos um pico, do ponto de vista regional, em meados de julho do ano passado, no qual nós tivemos 543 casos ativos e nós tivemos reflexos e desdobramentos na saúde, economia e sociedade. Através de uma força conjunta e de ações integradas, regionalizadas e articuladas, nós conseguimos vencer aquele momento, porém houve uma flexibilização, uma negligência, um descuido por parte da população, até porque o cenário era mais positivo, e nós tivemos novamente uma segunda onda em novembro, quando nós tivemos 1.081 casos ativos na região. Neste momento, nós tivemos uma sobrecarga do sistema de saúde, quando atingimos esse pico, esse patamar. O Hospital de Caridade teve que lançar a mão do plano de contingência B, ou seja, a ampliação das suas estruturas, e nós percebemos que os nossos leitos de UTI chegaram a uma superlotação. Nós estamos percebendo, e aqui vem a importância, nós estamos percebendo pelos indicadores, já estamos com 517 casos ativos, que estamos tendo uma terceira onda, os casos estão surgindo, já há reflexo nas internações de leitos clínicos e especialmente dos leitos de UTI, e nós poderemos ter num cenário mais adiante o surgimento de óbitos. De acordo com Arpini, a região já apresenta reflexos deste aumento, principalmente as cidades que estão mais próximas da região oeste de Santa Catarina, que também apresentou aumento no número de casos da doença nos últimos dias. Já há reflexos na região no que diz respeito à situação crítica, caótica de Chapecó. Se nós pegarmos os nossos gráficos, o município mais perto é Erval Grande. Erval Grande já está com 19 casos ativos, dia 1º de fevereiro tinha apenas 8. Se nós pegarmos Faxinalzinho, em 1º de fevereiro tinha 3, hoje está com 16. Se nós pegarmos Rio dos Índios, tinha 1 caso, hoje está com 17. E se nós pegarmos Nonoai, em 1º de fevereiro tinha 27, hoje tem 234 casos ativos e uma expectativa muito grande de novos casos serem confirmados nos próximos dias. Então, nós estamos num momento delicado, para tanto precisamos da compreensão e da sensibilização de toda a população, que nós temos no momento, 2 ferramentas de prevenção. Nós temos a chegada da imunização, também estamos dando apenas os primeiros passos nos que diz respeito à imunização, e a outra ferramenta, a outra arma que nós temos são os protocolos sanitários. Por essa razão, fica aqui um apelo a toda a população para que adotem com maior rigor os protocolos sanitários, para que não tenhamos
como aconteceu com a cidade vizinha de Chapecó, está acontecendo com Concórdia e talvez com Passo Fundo, um cenário mais nebuloso. E o município de Nonoai segue com 100% da lotação dos casos de Covid-19. No fim de semana, mais 2 mortes em decorrência da Covid foram registradas lá no município. Também, para tentar conter os casos, a Prefeitura resolveu realizar a desinfecção dos locais. Além disso, o hospital decidiu que vai atender apenas casos graves de Covid-19. Veja agora na reportagem. Na busca de conter o crescimento de casos de Covid-19 em Nonoai, o município realizou neste fim de semana barreiras em vários pontos da cidade com apoio da Brigada Militar, Defesa Civil e órgãos de saúde municipais. O objetivo foi alertar a população sobre os cuidados necessários. E trabalhando duramente no combate, na fiscalização e principalmente na conscientização da nossa comunidade e dos visitantes aqui do nosso município sobre essa pandemia tão difícil que está afetando a todos nós. Pedimos mais uma vez que toda a comunidade se una principalmente para a gente conseguir vencer esse coronavírus, que façam uso da máscara, utilizem o álcool em gel e nos ajudem a vencer essa grande e difícil batalha contra a Covid-19. Contamos com o apoio de todos. Durante o período da noite, equipes da Prefeitura também realizaram a desinfecção de ruas do município com o apoio de caminhões e tratores. Na última sexta-feira, o Hospital Comunitário de Nonoai informou em nota que está priorizando o atendimento de casos de urgência e emergência, devido à grande demanda de casos de Covid-19 que vem recebendo. E o governo do estado, além da bandeira preta, definiu, como a gente viu nas reportagens anteriores, que vai manter um decreto aí para o controle de atividades entre as 5 da manhã, entre as 22 horas e as 5 da manhã. Nesse período, praticamente todas as atividades vão estar paralisadas. Veja aí o que pode e o que não pode nesse decreto. O governo do estado publicou na tarde deste sábado o decreto que traz as definições sobre a suspensão geral de atividades entre as 22 horas e as 5 da manhã todos os dias a partir deste sábado 20. A medida valerá pelo menos até o dia 1º de março. Estão proibidos a abertura de qualquer estabelecimento para atendimento ao público, festa, reuniões ou eventos, além de formações de filas. Aglomerações nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou espera, bem como nas faixas de areia das praias, calçadas, portarias, entradas de prédios e estabelecimentos públicos ou privados. Também estão com proibição de funcionamento lojas, restaurantes, bares, pubs, centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios, casas e shows, circos, casas de espetáculos e similares, dentre outros, que realizem atendimento ao público com ou sem grande afluxo de pessoas. O decreto não se aplica para farmácias, hospitais e clínicas médicas, serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, além da assistência social e atendimento à população vulnerável. Hotel e similares, postos de combustíveis e estabelecimentos dedicados à alimentação e hospedagem de transportadores de cargas e de passageiros. Estabelecimentos que funcionem na modalidade exclusiva de teleentrega, além das centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul, a CEASA. A suspensão geral também não atinge atividades industriais noturnas. Normas municipais que conflitem com essas determinações estão igualmente suspensas, ou seja, a suspensão geral de atividades vale para todo o estado, inclusive regiões em bandeira vermelha e regiões que aderiram ao sistema de cogestão regional. E a força-tarefa realizada aí em parceria com vários órgãos de segurança e também de saúde já começou a atuar aqui na região do Alto Uruguai. Na primeira noite, vários locais foram autuados. Veja na reportagem.
Equipes da Brigada Militar, Diretoria de Trânsito, Defesa Civil, Força Voluntária e vários órgãos de saúde realizaram entre a noite de sábado e a madrugada de domingo a primeira fiscalização para cumprir o decreto que restringe as atividades entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Vários bares, restaurantes e casas noturnas, além de locais públicos, foram visitados pelas equipes. Os estabelecimentos foram orientados a fecharem as portas e as pessoas a irem para casa. Segundo dados da Defesa Civil de Erechim, aproximadamente 38 estabelecimentos foram fiscalizados, 119 pessoas foram abordados e 21 veículos. 3 termos circunstanciados foram registrados, sendo 2 por posse de entorpecentes e 1 por descumprimento do decreto. Os policiais também encerraram uma festa clandestina em uma propriedade rural às margens da rodovia Transbrasiliana. E ontem à noite aconteceu o segundo dia de fiscalização da Força Tarefa. É destaque no site jornalbomdia.com.br neste momento. Olha, a Força Tarefa interditou mais um estabelecimento e notificou mais 2. Olha, dando sequência aos trabalhos para verificar o cumprimento dos decretos que proíbem as atividades e aglomerações devido ao avanço aí da pandemia, a Força Tarefa, formada por várias entidades, realizou mais uma noite de fiscalização entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, e também a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Mânica, dessa vez foram vistoriados 6 estabelecimentos, sendo que 2 deles acabaram notificados e um deles foi interditado por estar promovendo uma aglomeração no horário já não permitido. Nos locais, a Brigada Militar realizou a abordagem de 26 pessoas, preenchendo 3 termos circunstanciados. A reportagem completa está no site jornalbomdia.com.br. E o governador Eduardo Leite enviou uma mensagem a todos os gaúchos na noite da última sexta-feira, pedindo para que as pessoas sigam o sistema do distanciamento controlado e tomem todas as precauções, porque o momento, segundo o governador, é o mais difícil em toda a história da pandemia aqui no estado. Gaúchas e gaúchos, nós chegamos a um ponto crítico da pandemia, talvez o mais crítico até hoje. Ontem nós anunciamos o mais grave mapa do distanciamento controlado até aqui, com 11 regiões em bandeira preta, o que significa que 68% da nossa população está em áreas classificadas como de risco altíssimo. Nós não podemos brincar com o vírus. O quadro é extremamente delicado, é crítico. Nós monitoramos a doença diariamente e as características e a velocidade do avanço do Covid-19 nos últimos dias, especialmente nos últimos 10 dias, nos levaram a essa situação preocupante e nos fizeram também ontem decidir pela aplicação de medidas mais severas. Nós decretamos a suspensão geral das atividades em todo o estado, das 22 horas até as 5 horas da manhã, a partir de hoje, sábado, até o dia 2 de março. Esse horário tem gerado as maiores aglomerações e as mais irresponsáveis aglomerações, e é preciso, nesse momento, desestimular a circulação e a presença das pessoas nas ruas, tanto quanto for possível. Eu sei, todos estão cansados, alguns estão até irritados e têm as suas razões, em função do impacto que a doença tem nas suas vidas. Há famílias em luto. Os nossos profissionais de saúde estão exaustos pela exigência física e emocional que eles têm no atendimento nos hospitais. É período de verão, de férias, o que acaba tornando as últimas respostas do governo ainda mais antipáticas. E a gente sabe justamente no momento em que começávamos a ter maiores esperanças com as possibilidades da vacina. Eu quero mostrar 2 gráficos que ajudam a entender a gravidade da situação. O gráfico das internações em leitos clínicos, que indica o que pode ser considerado como uma terceira onda que surge com uma curva bem mais inclinada do que aquelas que nós verificamos nas 2 ondas anteriores, com 854 internações em um período bem curto, de 12 dias, um salto de 64%. Em relação às UTIs, nós verificamos um quadro muito semelhante, o mesmo comportamento alarmante. Em 9 dias, nesse período mais recente, nós registramos 191 internações, um crescimento de 22% num curto espaço de tempo. Vejam a curva bem mais inclinada do que os episódios anteriores. Claramente, a doença ganhou velocidade e potência.
Nós também estamos convivendo com novas variantes do vírus, o que amplia a necessidade de cuidado e também nos desafia a buscar novas respostas. As nossas decisões seguem sendo tomadas sempre levando em consideração a ciência e a necessária conciliação entre a preservação de vidas e a manutenção dos empregos. Nesse momento, nós precisamos ter ainda mais serenidade para procurar compreender o que está acontecendo com o vírus e que tipo de reação que pode ser mais eficaz aqui no Estado. Todas as nossas ações são guiadas pela razoabilidade, pela proporcionalidade. Nós aprendemos que a pandemia se enfrenta com um método e com a dose certa ao sintoma de cada etapa. É realmente como se fosse um remédio. E agora chegou o tempo de um remédio mais amargo. Nós seguimos trabalhando, criamos leitos, ampliamos os leitos do SUS em mais de 100% de UTIs, ajustamos os protocolos e, sobretudo, nós dialogamos com a sociedade. Nosso papel aqui não é o de desmerecer a doença. Nós não negamos os seus perigos e não zombamos, de outro lado, dos seus efeitos. Eu digo sempre que conter a doença não é uma tarefa política, é a responsabilidade básica do gestor público, é a minha responsabilidade. E enquanto a vacina não chega, nós precisamos do envolvimento de todos. Eu confio que as restrições da próxima semana vão encontrar a consciência de cada gaúcha, de cada gaúcho, para produzirem os efeitos que nós esperamos. Por favor, cuidem-se, cuidem de si mesmos, de si próprios, daqueles que estão à sua volta. Cuidem de cada um de nós nesse imenso Rio Grande. Muito obrigado. Olha, e na busca de tentar achar uma solução para essa situação da bandeira preta, os comerciantes e várias entidades se reuniram no fim de semana com o prefeito Paulo Alfredo Polis. É destaque do jornal Bom Dia e o objetivo aí é tentar achar um meio termo, segundo os representantes das entidades, na bandeira preta. Olha, o prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis, o vice, secretários de governo, receberam no fim da tarde representantes do comércio e da indústria para falar sobre a classificação do município na bandeira preta e os protocolos que devem ser seguidos nessa classificação feita pelo governo do estado. No modelo de distanciamento controlado divulgado na última sexta-feira, não há possibilidade de congestão devido aos índices de internações hospitalares de UTI e hospitais que são referências na região. De acordo com os representantes, o objetivo é tentar buscar um meio termo para que as lojas que não têm o atual sistema aí que é necessário possam abrir e funcionar, né? O caso das lojas de roupa, eletrodomésticos, veículos e outras possam funcionar nesse sistema de bandeira preta. O prefeito aqui de Erechim se comprometeu que vai levar o assunto ao governador Eduardo Leite numa reunião que ainda está acontecendo entre prefeitos e representantes da FAMURS e o governo do estado nessa manhã. Vamos seguir falando de outras informações aqui da nossa região e olha, as obras das estradas que estão sendo melhoradas no interior de Quatro Irmãos seguem avançando. O prefeito acompanhou e gravou um vídeo e mandou para a gente falando sobre a importância dessa situação lá no município. Estamos aqui nesta obra que dá acesso à comunidade do Rio Padre e temos então uma noção de como ficará essa estrada nos próximos dias, então com o cascalhamento e a aplicação da brita graduada, já podemos ver de como ficará o alargamento dessa via e posterior, então na próxima semana, dar continuidade na detonação e no término dessa obra aqui, então no final dessa estrada aqui, na baixada aqui da Sanga Funda do Rio Padre. Então uma obra, né, de grande investimento e com certeza ficará muito boa para os próximos dias, então ser liberada para o tráfego de veículos leves e caminhões e para o trânsito de caminhões na via. Temos aqui então equipamentos trabalhando para nós podermos aos poucos liberar a via e formalizar o trânsito dessa localidade. Olha, e na última sexta-feira foi apresentado os dados da gestão fiscal 2020 e 2021 da Prefeitura aqui de Erechim. Segundo o governo, há dinheiro em caixa, mas também há muito a que se pagar ainda. A Prefeitura de Erechim apresentou através da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento Participativo, na manhã da última sexta-feira, em uma audiência pública, o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2020. O encontro foi realizado no plenário da Câmara de Vereadores. O público em geral pôde acompanhar em uma transmissão ao vivo realizada na internet.
O fechamento do balanço apontou uma arrecadação do município no último ano de pouco mais de R$ 310.745.000. No caixa da prefeitura sobraram pouco mais de R$ 18.255.000 em recursos livres e quase R$ 19 milhões de recursos vinculados para 2021, destinados principalmente para áreas da saúde, educação e assistência social, que deverão ser aplicados de acordo com disposições legais. Além disso, um valor de quase R$ 33 milhões que é comprometido por empenhos e despesas em obras de 2020, que serão pagas em 2021 com recursos disponíveis no caixa final de 2020. O governo federal não vai mais aportar agora este ano o que aportou ano passado. Está aqui o ex-secretário Tomazoni. Então, esses quase 21 milhões que entraram, eles não vão ser reforçados agora esse ano. Então, nós temos que ter precaução. É o que nós temos de recursos livres, agora um pouco mais, por conta de nós fizemos alguns ajustes e também aí. O que nós vamos ter que trabalhar durante esse próximo período? Vamos ter que trabalhar justamente na lógica de nós tentar reduzir custeio da nossa máquina mensal. Como é que se reduz custeio? Aí vamos ter que apertar onde dá para apertar, vamos ter que ver onde que pode ser feito. Mas também nós não podemos fazer só isso. E isso que é importante, querido Edson, que eu quero dizer aqui para ti, que tu cuida do caixa da prefeitura tão bem há muito tempo. É importante nós dizer que nós precisamos mostrar, vereadora Sandra, vereador Magrão, para a cidade que, apesar da pandemia, apesar dela, nós precisamos investir em questões que a cidade está esperando. Por exemplo, um distrito industrial. A apresentação também detalhou informações financeiras e contábeis da Prefeitura Municipal de Erechim, Câmara de Vereadores e também de autarquias, como o Instituto Erechinense de Previdência, o IEP, e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais de Erechim, a AGER. E uma boa notícia, a Prefeitura de Erechim confirmou que não irá aumentar o valor do IPTU em 2021. O principal motivo é o avanço da pandemia e o cenário econômico. A Prefeitura de Erechim informou nesta sexta-feira que revogou o decreto que atualizava o valor da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, em 4,31%. O decreto havia sido assinado pelo ex-prefeito Luiz Francisco Schmidt no dia 29 de dezembro de 2020. De acordo com a Prefeitura, foi levado em conta a situação econômica e o reflexo da Covid-19 para a cobrança do IPTU exercício 2021, que terá os mesmos valores de 2020. O pagamento de parcela única deve ser feito até o dia 15 de junho de 2021. Já as datas de pagamento para os contribuintes que quiserem parcelar em 6 vezes serão nos dias 15 dos meses de junho a novembro. E o Fórum da Comarca de Erechim tem uma nova juíza que vai atuar na 2ª Vara Cível. A magistrada já passou por os tribunais de justiça do Piauí, Minas Gerais, Bahia e agora do Rio Grande do Sul. O Fórum de Erechim já tem uma nova juíza titular para a 2ª Vara Cível. Trata-se de Eliane Aparecida Rezende, que assumiu o cargo na última quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Natural de Contagem, Minas Gerais, a magistrada é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e pós-graduada em Direito Processual Civil pela CERS. Atuou como oficial escrevente da 1ª Vara Cível de Contagem, Minas Gerais, em junho de 2006 até março de 2013, quando assumiu como juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. No mesmo ano, foi aprovada no concurso para juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No ano seguinte, obteve a aprovação desta vez no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo assumido como titular a 2ª Vara Judicial da Comarca de 3 de Maio em outubro de 2014. Depois de mais de 5 anos jurisdicionando naquela comarca, em março de 2020, assumiu a 2ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas. E em dezembro de 2020, foi promovida por merecimento, chegando a Erechim.
E o presidente da Cooperalfa, Romeu Betti, foi reeleito para mais um mandato à frente da presidência da Cooperalfa no fim de semana. A iniciativa da eleição ocorreu em um momento que reuniu aí os cooperados de forma online e presencial. O atual presidente da Cooperalfa, Romeu Betti, foi reeleito para o seu 4º mandato à frente da cooperativa na última sexta-feira. A escolha ocorreu na 54ª Assembleia Geral Ordinária da cooperativa, realizada de forma virtual e semipresencial, onde também foi apresentada com análise e aprovação o balanço de 2020 e realizada a posse do novo Conselho de Administração da cooperativa, que fica no cargo até 2025. Para o associado também é importante, porque ele tem a oportunidade de conhecer os trabalhos que a diretoria realizou, de conhecer a real situação da cooperativa, enfim, todas as obras realizadas durante o ano de 2020 e as realizações que estão se realizando e que ainda vão ser concluídas dentro desse ano e algumas até para o ano que vem. Então, acho que estamos vivendo esse momento importante. O ano de 2020 certamente vai ficar na história pelo faturamento que tivemos, pelos bons resultados. E isso graças ao trabalho de cada um de nós e graças aos associados também que estão acreditando no projeto do sistema cooperativo e estão, de fato, depositando a sua confiança na diretoria. E, por consequência disso, estamos alcançando os resultados que estão aí muito bons. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos seguir falando da bandeira preta. Você está vendo um telejornal com mais tempo no dia de hoje, porque a situação é preocupante. Você tem que ficar informado de tudo que está acontecendo aqui na nossa região e no nosso estado. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conect SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Um ciclo está se fechando para o início de um novo. E a TV Bom Dia inicia uma nova fase. TV Bom Dia, a região se encontra aqui.
Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, Equilíbrio do Sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar. Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Uniestados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Uniestados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Uniestados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Uniestados, 40 anos juntos. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de 2 jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Novas façanhas na segurança. Segurança pública é um tema que importa a todos e geralmente vira notícia só quando faz falta. 2020 foi o ano menos violento da década no estado. O Rio Grande do Sul está entre os únicos 5 estados do Brasil que apresentaram queda em homicídios durante a pandemia, o indicador mais baixo desde 2010. Também tivemos o menor número de latrocínios, roubos seguidos de morte, desde 2010. O número de veículos roubados nos últimos 2 anos caiu 51%. E chegamos ao menor número de roubos a bancos, com menos de 50 casos no ano passado. Seguimos trabalhando forte para um estado mais seguro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas em todas as áreas. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com um aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se, cuide de quem você ama.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência e vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Feliz? Tudo bem, tudo certo, né? Bom, não estamos felizes porque a situação é complicada da bandeira preta, na verdade, né? Aqui na nossa região. Já a gente vai falar mais sobre isso, mas antes a gente vai falar desse assunto que você domina muito bem, que é os valores aqui, acompanha há muito tempo aqui em Erechim, do Caixa da Prefeitura. E a fala é, nunca se sobrou tanto em caixa, mas nunca se teve tantos empenhos a serem pagos. Essa frase foi do Edson Câmara, durante a apresentação, ele que é contador do município, durante a apresentação dos números relativos ao segundo quadrimestre de 2020, que acaba também que é os números finais do antigo governo Schmidt Lando. Eu lembro no dia 15 de janeiro, nós trouxemos uma matéria em primeira mão com os números já consolidados. Faltavam pequenos ajustes que tu vai ver que teve agora. Mas os ajustes foram de 100 mil a mais do que eu apurei lá em 15 de janeiro. Né? Então, ali ele mostrou que o caixa da prefeitura, no dia 30 de dezembro, era 69,86 milhões, com a sua, já vou explicar o que é esse caixa, e nós tínhamos feito com 69,76 milhões outra vez. É normal, algum repasse acaba entrando por ano. Desses 69,86 milhões em caixa, 18,25 milhões são de recursos livres, aquele que o prefeito gasta como ele quer, onde ele acha que deve. Inclusive agora ele está atrás tentando colocar aí mais leite do UTI, está com Caridade, com o Santo, está vendo que maneira atrás de médicos, inclusive agora ele está lá no Caridade para ver isso. 18,72 milhões são de recursos vinculados, aqueles que tu tem que gastar especificamente para que ele veio. E 32,88 milhões são de empenho de 2020 a serem pagos em 2021. Que daí entra essa frase, nunca sobrou tanto em caixa, mas nunca teve tantos empenhos a serem pagos. O que é esses empenhos? Existe uma lei que ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho uma grande lei, fantástica, porque uma vez trocava os prefeitos e o que saía deixava outro endividado para se ferrar. Hoje não pode. Tu até pode deixar alguma obra, alguma dívida, alguma coisa, desde que tu deixe o recurso garantido do teu exercício. Foi o caso nessa troca de governo, 32,88 milhões. Por quê? Tu tem a escola daquelas pintadas, tu tem o OBS do Progresso, tu tem o Maria Clara, as praças e outras obras menores, que no total e mais alguns empenhos de serviço e coisa, que totaliza 32,88 milhões. Essa é... Mas a situação, no teu ver, é positiva, intermediária, negativa? Qual é a situação da prefeitura? Eu acho extremamente positivo, estou analisando outras prefeituras. E isso, inclusive, isso levanta aqui, que no discurso, fez um pronunciamento no início da apresentação, que foi na sexta-feira de manhã, prudência e equilíbrio no orçamento desde 2001. O que é isso? Coincidiu com a data que começou a lei. Ele teve 2 mandatos do Lois Anela, 2 mandatos do Polis, um do Luiz Schmidt e agora o Polis de novo. Desde 2001 que existe um equilíbrio muito grande. Então quem entra não pode fazer loucuras, e até porque não ficar uma improbidade. Então desde 2001 existe muita responsabilidade, é segurança orçamentária, até ser um termo que ele, e equilíbrio e prudência que o Polis falou no seu discurso muito bem, então ele não... Né? E lembrou também que esses 20 milhões que vieram no ano passado, que deu-se superávit no caixa da prefeitura, foi em função da Covid e esse ano não virá. Podemos ter reflexo do semestre, esse é o ano mais difícil. Esse é o ano mais difícil que o ano passado do orçamento, tem que ver como é que vai lidar. Ele tem que ser prudente nessa lida, por exemplo, agora ele vai ter que investir em saúde, que esse momento que amanhã, como não recorreu nada, nós estamos de bandeira preta toda a R16. Uns que poderiam ficar em bandeira vermelha optaram também ficar em bandeira preta para evitar a circulação e, possível, mais casos e mais contágios. Né? Então, estão todos em busca de recursos e maneiras para... Que hoje tem recursos, olha que coisa. Eu digo, o que é o colapso? Tu tem recursos e tu não tem leitos, tu não tem médicos, tu não tem... Né, entendeu? Esse é o problema do colapso. Então, estão buscando alternativas em função desse momento da pandemia. E o IPTU aqui de Erechim sem aumento e sem desconto? Veio uma nota da assessoria de imprensa, né, da prefeitura, já na manhã, na abertura, o Polis disse nessa audiência do relatório de gestão fiscal, disse assim, ó, estamos vendo uma maneira de não ter aumento esse ano do IPTU. Bom, é uma bela de uma função da pandemia, deu todos os argumentos. E detalhe foi confirmado, ele queria ver se no Tribunal de Contas isso não caracterizaria renúncia de receita, não pode dar desconto por conta. Tu pode ser apontado também por renúncia de receita. Foi buscar e à tarde, então, confirmaram esse não aumento de IPTU. Foi pego no dia 29 de dezembro, o ex-prefeito do Schmidt, por decreto, teve um aumento dos valores venais dos bens
Erechim 4,31%, em cima disso que se aplica o valor do IPTU. Só que quando eu li esse release, me faltava coisa. Daí eu mandei um questionamento para a assessoria de comunicação da prefeitura e os descontos. Quem pagava em parcela única teria desconto de 5%. Quem pagar parcelado não, tu paga em 6 vezes a partir de 15 de junho até novembro, sem desconto e parcelado. Então, esse não vai alterar em nada. Mas para quem tinha o desconto, eles me falaram que não vai ter desconto em função de não ter aumento. Então, para quem pagar à vista, vai pagar mais que no ano passado. Então, tu entende? É uma... Como você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tu tem lá, tu paga R$1.000 de IPTU, tá? O ano passado. Então, mas tu teve 5% de desconto, pagou 950. Tu vai pagar agora dia 15 de junho, tu vai pagar 1.000. Então, tu pagou 50 a mais. Se eu aplicar os 4,31% nesses 1.000, ele ia pagar 1.041,31. Se tu desse o desconto, ele ia pagar 990. 40 a mais que ele pagou no passado. Isso o release não contava, mas daí entendeu um pouco o número, eu fui atrás, porque foi uma matéria mais incompleta. Achei que já... Senão, lá na frente vai dar esse estouro, quando o cara receber os carnês de IPTU e ver que não tem o desconto. Então, não tem aumento, mas também não vai ter desconto para quem paga uma vez só. Muito bem. Pode abrir aqui os destaques da coluna Pente Fim de hoje, que eu quero falar também da coluna de sexta-feira, Rodrigo. Você não esteve aqui falando? Tem mais um destaque aqui, ó. Tem mais um destaque. Olha, recurso aí encaixa uma discussão interminável. Que informação é essa? É que não, isso aí é mais uma leitura, porque eu escuto tanto, assim, o que é certo? Tu deixar dinheiro em caixa ou tu não deixar o dinheiro em caixa e fazer as obras? Cada um entende de uma maneira que a prefeitura não é banco. Daí eu falei com várias pessoas, né? E tu, o que adianta dinheiro em caixa se não tem vaga de creche? Aí tem todo um questionamento em cima e eu faço. Que essa é uma discussão interminável, né? É uma discussão interminável, então eu faço alguns exemplos para... Porque o que tu vê, os comandados do Polis, eles não falam mal do antigo governo. Por orientação dele, que muitos queriam soltar o verbo, eu sinto. Mas, na hora de falar, retiro, né? Bom, vou falar da coluna de sexta-feira, que você não teve aqui. Eu estava acompanhando essa aqui, que demorou muito. Estava acompanhando isso aí. Mas é a questão da avaliação do governo Polis. Você conversou com o prefeito, você na quinta-feira, veio aí a coluna sexta-feira falando sobre ele. O que você pode dizer aí desse primeiro momento do governo Polis? Como ele disse, assim, foram uns 50 dias intensos, ele disse. E posterior, agora foi mais ainda, sexta, sábado, domingo, foi extremamente intenso, né, em cima do que ele disse. Nos outros 2 mandatos, ele pagou caro algumas coisas para manter acordos políticos de pessoas dentro do governo. Isso custou a eleição da Ana. Ele sabe disso. Agora ele está de uma maneira, ele quer, tipo, aquele lei das PPPs e coisa, ele quer outro ritmo. Estão vendo reuniões mensais, onde cada secretário tem que apresentar em 5 minutos o que está fazendo. Ele também recebe as individuais, recebe fora do horário para não atrapalhar o trabalho, e ele quer resultados. Eu acho que nos 100 dias vai ter uma grande avaliação nesses governos, e quem não deu certo em 100 dias não vai dar a partir dos 100 anos primeiro. Então ele não vai deixar, ele não vai esquentar a cadeira, eu acredito, se o cara não dá resultado. Ele sabe que nós estamos estando maior que outros, mas eu sinto ele diferente nesse mandato, nesse sentido, que ele quer resultados. Quem não tiver, não é pelo partido que vai segurar. Pode até ficar para o partido, vai ter que indicar outra pessoa e não quem está no comando. Esse também é o ponto fundamental que eu vejo nesse governo. Estou muito preocupado com a divulgação das informações. Ele tem uma preocupação muito de dar um tom de transparência, tudo no governo. Mas a avaliação que eu faço, ninguém vai esquentar cadeira. Ele elogiou muito 2 secretários, que eu não vou falar aqui para não... Né, que oportunamente eu vou escrever de outra maneira, que elogiou a postura de 2 secretários, assim, especificamente, vou dizer, a administração, pelo fato de ser de carreira e conhecer os problemas do funcionalismo. Ele acha que é muito tranquilo, a Isabel Ribeiro, que esteve aqui essa semana, e também a mudança de linha de atuação na saúde, que sempre foram médicos no comando, e hoje tem uma enfermeira no comando de saúde, que é a Crisão Palhão. Então ele deu assim que... E são 2 secretarias. A de saúde vai ter que aparecer, porque é o momento dela, em função das pandemias. Nós temos aí a dengue, também nos desafia, que um dia vem o frio, aí a vacina para gripe. Olha, nós estamos... Vai ser mais um daqueles anos de cuidar. É verdade. Né? Turbulência. Tá aí os destaques da coluna Pente Fino para você no impresso e no digital, as informações da nossa política local. Rapidamente, Finade, o que aconteceu com o Inter ontem?
Cara, sempre jogar com o Varmengo não é fácil, cara, eu sempre digo, né? Porque eu vejo que... O Inter foi um bom jogo, tanto é se tu vê o Lomba, não foi nenhuma defesa difícil ao longo do jogo. O Inter jogou bem. Só que quando tu tem os critérios... Por exemplo, o Inter faz um gol de pênalti, de um puxão na camisa. Se é chance clara de gol, a regra diz que tem que expulsar. No mínimo amarelo. Não deu nem amarelo para o jogador do Flamengo. Isso penduraria ele, no início do jogo, ia ter que tirar o pé para marcar. Muda. Então isso já foi um erro crucial. No segundo tempo, como a bola estava com o Rodinei em ataque, quando tu vê que ele pisa no... Foi uma falta. Pela lei, ele estava com o calcanhar no chão. Quando está com o calcanhar no chão, não é aquela intenção de machucar, né? Ele tem que estar no ar. Senão tu foi pegar a bola quando está no chão. Em outros jogos iguais, ele usou outro critério, o Cláudio, esse juiz. Então, achei que teve interferência direta no resultado do juiz. Mas... isso faz parte, não vou chorar. Infelizmente, se fosse o Grêmio, nesse momento, sempre a arbitragem, a CBF vão puxar para o Rio São Paulo. Tu não tenha dúvida disso. Não estou falando que é o Inter aqui, choro. Se fosse o Grêmio, seria igual. E desde que começou o ponto corrido, apenas um time fora do Rio São Paulo foi campeão, que foi o Cruzeiro. O resto, o título não sai do Rio São Paulo. Estou vendo 2005 de novo, tirando na mão grande do título do Inter. Bom, vamos aguardar, quinta-feira tem mais. Obrigado, Finage, até a próxima. Até a próxima. Gente, vamos seguir agora com o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então, neste final de semana, tivemos aí a decisão da bandeira preta e a situação segue cada dia mais complicada. Tudo que vem sendo feito ao longo do ano que passou, em 2020, todas as restrições, todos os esforços, enfim, que as pessoas, que muita gente fez para que a gente não chegasse nesse ponto, parece que está indo por água abaixo. E, no meu entendimento, o problema não é a loja estar aberta e trabalhando e recebendo as pessoas com distanciamento, enfim, tendo um fluxo controlado. Acho que esse não é o problema. E fica aqui a pergunta, o porquê que isso continua e cada vez mais, quer dizer, aonde efetivamente está o problema? O sistema de saúde está prestes a se esgotar suas possibilidades, né, praticamente, e se tiver uma onda de casos que está acontecendo a transmissão e se tiver uma onda de pessoas que, caso queiram procurar o sistema de saúde pela questão da Covid, não vão ter atendimento. E aí vai se fazer o quê, cara? Então, é necessário, sim, um pouco de muita conscientização por parte das pessoas. E eu sempre fui uma pessoa que disse aqui que o problema não é ir se juntar com a família em casa no final de semana, porque se uma daquelas pessoas, ou com um grupo de amigos, se uma daquelas pessoas ficar doente, a lógica racional é aquela pessoa informar os outros e que teve os sintomas, o que pegou a doença. Ou seja, fica numa esfera controlada, minimamente controlável. Porque eu vou avisar o meu amigo lá, olha, fulano, fiz os testes, estou com sintomas, enfim, estou com a doença. Então, se cuide e cuide dos seus. Agora, quando se extrapola e as pessoas se aglomeram em grandes quantidades, isso não tem controle nenhum. E é o que está acontecendo, e em alguns lugares acontece isso, clandestinamente, sem nenhum... Tu está num ambiente com mais de 30, 40, 50 pessoas, tu não tem como ter contato com todas elas, e a pessoa pode ser um transmissor e está levando, e vai para casa, e vai para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, enfim, e está aí o resultado do que está acontecendo. Então, a gente não sabe nem quando isso vai terminar. O Brasil tem capacidade de vacinar 60 milhões de pessoas por mês, mas não tem vacina. Em 3 meses faríamos a primeira imunização e em 6 meses seríamos um exemplo. Nós temos capacidade, mas não temos a vacina nesse momento. Então, a única saída é as pessoas se conscientizarem de que tem que se
diminuir a aglomeração, enfim, tem o seu papel nessa hora. E se não for assim, a tendência é ficar muito pior. E o caminho que está se desenhando é que aconteça realmente, já está acontecendo no Brasil, já está acontecendo nos estados, enfim, agora a nossa região pode ser que entre em uma situação caótica na saúde, enfim, e tenhamos aí mais vidas perdidas pela frente, infelizmente. Uma boa semana a todos e é isso aí. Muito bem, meu amigo, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, a edição deste fim de semana que traz na capa a questão da Covid-19, bandeira preta na nossa região, os casos ativos em elevação e, claro, um pedido de conscientização à população erechinense. Na coluna do Rodrigo Finardi, nunca se sobrou tanto em caixa, mas nunca teve tantos empenhos a serem pagos. Você confere na página 3 mais informações. Na 4, a coluna Os Colunistas de Opinião. E na 5, a AMAL e a Munor se unem pelo asfaltamento da RS 477. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, fortalecer o cooperativismo é pauta lá no município de Aratiba. Na página 9 tem reportagem especial da Isabel Seaber sobre a superlotação hospitalar, os casos ativos que estiveram em elevação e um pedido de atenção à comunidade. Na página 10, a linha Aurora aqui do município, os moradores não aguentam mais tanta poeira, quem conta pra gente é o Igor Miller. Na página 11 tem um caderno do Espaço Pop do Bom Dia. E na 12 você confere que Erechim tem uma nova juíza titular da 2ª Vara Civil. O BD Saúde é destaque para os problemas, vamos voltar um pouquinho aqui, sobre os problemas respiratórios e digestivos que podem estar relacionados com o alinhamento da dentição. Também tem informação sobre a surdez, a pele do bebê. Você confere mais informações na página 6, também os problemas respiratórios. Na 13, faça o descarte correto aqui no município. Essa é uma preocupação aí da prefeitura. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. Em geral, 190 anos de ensinamentos e amor por Korczak, pelas crianças e pela vida. Página 21, o governo lá de Nonuai busca apoio de entidades para a realização de barreiras sanitárias. Na página 22, na segurança, negociação empresarial à moda caveira sob pressão. Quem conta pra gente é o Diógenes Luca, ele que foi negociador do caso de sequestro de Silvio Santos. Página 23, em esporte, o domingo foi de decisão para o Internacional e também teve o jogo do Grêmio que garantiu a vitória contra o Atlético. Na página 24, os fatos que farão a edição 2020 inesquecível pelo brasileiro e também o Brasil estreia com goleada sobre a Argentina. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora? Olha, o Atlântico venceu o primeiro amistoso da temporada 2021 contra a CBF. A partida aconteceu em Carlos Barbosa. O Atlântico superou a CBF na noite da última sexta-feira em um amistoso preparatório para a temporada 2021. A partida ocorreu em Carlos Barbosa e terminou em 4-3 para a equipe de Erechim. Os gols do Galo foram marcados por Vini, Serginho, Antoniazzi e Lucas. Os gols da equipe da Serra foram anotados por Denner, Bruno Souza e Douglinhas. Quem venceu o amistoso no fim de semana também foi o Ipiranga. O time de Erechim venceu por 2-0 a equipe da Azures do Paraná. A partida aconteceu no Colosso da Lagoa e serve como preparação para o Campeonato Gaúcho. O Ipiranga venceu o primeiro amistoso realizado em casa na temporada 2021. O time de Erechim superou por 2-0 a equipe paranaense da Azures. O primeiro gol foi marcado de pênalti por Caprini e o segundo gol foi marcado de cabeça por Mossoró, que recebeu dentro da grande área um lançamento de Zé Mário.
A data de estreia do Ipiranga no Campeonato Gaúcho é o dia 27 de fevereiro contra o Ijuí, na Arena da União Frederiquense. A Federação Gaúcha ainda não informou se irá substituir as datas dos jogos devido ao aumento de casos de Covid-19 e as regiões de Frederico, Erechim e Ijuí estarem em bandeira preta. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Grêmio que venceu o Atlético Paranaense, mas essa vitória do tricolor foi comemorada pela direção do Ipiranga. Isso porque o Canarinho garante uma vaga na Copa do Brasil. Foi o 5º colocado aí no estadual do ano passado e como são 3 vagas, Grêmio e Internacional garantem vaga pela Libertadores. E Grêmio e o Ipiranga entra pelas vagas do Gauchão. Veja agora e entenda como isso vai funcionar na reportagem. A vitória do Grêmio diante do Atlético Paranaense foi celebrada na noite deste domingo pela direção do Ipiranga. É que com o resultado, o tricolor entra na Libertadores e com isso garante uma vaga na Copa do Brasil pela participação na competição junto com o Internacional. Como a primeira divisão do Campeonato Gaúcho oferta 3 vagas da Copa do Brasil, o Ipiranga entra na competição como 5º colocado no estadual do ano passado, junto com Caxias e Esportivo. O Juventude também vai jogar a Copa do Brasil 2021 pelo seu posicionamento no ranking da CBF. Outro participante gaúcho é o Santa Cruz, que venceu a Copa FGF em 2020. A Copa do Brasil deve pagar aos participantes vencedores só na primeira fase cerca de R$550 mil. A competição é a que mais dá prêmios para os times esportivos do Brasil. Muito bem, e olha aí, tá aí, vamos falar do Grêmio então. Olha, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense jogando ontem aí e acabou garantindo vaga na Libertadores. Destaque no site do jornal Bom Dia. Olha, o jogo foi válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro com gol de Tassiano. O tricolor venceu a equipe paranaense por 1-0 e subiu para a 6ª posição com 59 pontos, garantindo vaga na fase preliminar da Copa Libertadores 2021. Agora o time gaúcho busca uma vaga direta através da disputa com o Palmeiras pelo título da Copa do Brasil. E logo após essa partida, o Renato Portaluppi avaliou o jogo e falou da importância dessa vitória e da classificação para a Libertadores. Acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio conseguiu, desde 2016, hoje mais uma vez está na Libertadores, o objetivo era esse. É lógico que a gente ainda tem a chance de entrar direto na Libertadores através da Copa do Brasil, mas acho que o mais importante de tudo é que nós carimbamos o nosso passaporte mais uma vez na Libertadores. E quanto à partida, não gostei muito do primeiro tempo, nós aceitamos muito a equipe do Atlético jogar, damos muitos espaços a eles, procurei mudar, coisa que eu não costumo fazer no intervalo do jogo, com 3 alterações, colocando a equipe mais veloz, e nós melhoramos, e é lógico que o importante de tudo foi o gol que o Tassiano fez. Isso fez com que a gente vencesse e garantisse a vaga na Libertadores. É difícil porque a cada partida a gente tem sempre vários jogadores, né, diferentes, então o entrosamento não é o mesmo. Então alguns jogadores caem de rendimento exatamente por isso. Mas melhoramos no segundo tempo. Acho que o mais importante de tudo foi que nós conseguimos o nosso objetivo, como falei já, foi a classificação para a Libertadores. Vou falar do Internacional agora. Olha, o Internacional acabou perdendo para o Flamengo do Maracanã em um jogo muito disputado no fim de semana e cheio de polêmicas, né? E agora o Colorado vai depender dele vencer e também torcer aí para o Flamengo perder na próximo fim de semana. Olha, destaque no site do jornal Bom Dia: Inter perde de virada para o Flamengo e adia a decisão do Brasileiro. Olha, o Inter perdeu para o Flamengo na tarde desse domingo e adiou a decisão do Campeonato Brasileiro para a última rodada, que acontece na quinta-feira. Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança com 71 pontos e, se vencer o São Paulo na próxima semana, fica com o título. O Inter caiu para a 2ª posição com 69 pontos e na próxima semana precisa vencer o Corinthians no Beira-Rio e torcer para o tropeço do Carioca para levantar a taça. Após o jogo, o Abel Braga falou sobre a situação, disse que achava muito estranho esse posicionamento do árbitro e que o Inter vai à CBF para tentar entender o que aconteceu no jogo do Flamengo. Vamos ver a fala do Abelão. Mas você tem que confiar porque essa situação também
atual, né, que estávamos antes do jogo, foi devido a um resultado em que o Flamengo não participou. Foi o jogo contra o Sport. E o Flamengo não vai jogar contra o Sport, o Flamengo vai jogar contra o São Paulo. Então, não acabou. Eu já tinha dito isso antes, que só acabaria se tivesse um campeão. Daqui hoje, só poderia sair um campeão. E que seríamos nós. Mas foi um jogo com características e detalhes muito, muito especiais, né? Que não condiz muito com a verdade. Essa é a real, é a verdadeira verdade. Mas o jogo do VAR, ele participa do jogo, né? Porque as decisões são tomadas muito de acordo com o VAR. E eu lamento muito o que aconteceu hoje, porque eu acho o Cláudio entre os 3 melhores árbitros do país, mas as imagens que nós vimos, que eu vi no vestiário, inclusive em relação a alguns jogos do Flamengo, arbitrado por eles, situações muito mais claras, e foi dado o amarelo. Se você perceber, se não percebeu, tu vai olhar o vídeo e confirma o que eu estou te falando. Ele, no lance do Rodinei, ele não deu a falta e o amarelo. Correto? Foi lá, olhou o VAR. Calcanhar do Rodinei está no chão. O calcanhar do Rodinei. Quer dizer, ele chegou na bola, ele estava com a bola dominada. Os jogadores do Flamengo, alguns, não precisa olhar a VAR, isso não é cartão, não é para cartão, não foi nada. Isso nós sabemos também. Mas se você vê a entrada do Natan no joelho do Peglo, foi dado o amarelo imediatamente. Ou seja, entendeu? Eu não sei se isso já é um entrosamento realmente muito, muito grande com o VAR, porque para ele tira a responsabilidade, como se não tivesse sido feito por ele. Mas no jogo do Grenal, acho que o primeiro, Palmeiras e Corinthians, do Jô no Gustavo Gomes, Flamengo Atlético Mineiro no Guga, as imagens vão para lá amanhã, para a CBF. Porque é o mesmo árbitro com critérios completamente diferentes. Me explica, por que o Gustavo Henrique não tomou cartão amarelo? Então tá difícil, porque o cara cruza uma bola, bota aí, eu para botar para menos, para mim errar, eu vou te colocar, o Patrick cruzou uma bola no jogo do Sport com 5 metros, um pouquinho mais, mas vamos botar 5 metros. Eles contra o vento e com a parte interna do pé. Se essa bola ela voltou da maneira que voltou e bateu na linha, essa bola, ela saiu. Aí o VAR não teve condição de dizer se saiu ou não. Aí no jogo do Vasco, teve aquele pênalti que simplesmente lamentável, né? Cartão amarelo imediatamente pro Cuesta, que não pode jogar hoje. O Gustavo Henrique estava pendurado com 2. A gente não sabe as condições reais do Arão. Então tem muita coisa estranha. Eu não vou mudar nunca. Eu agradeço meus jogadores. E mesmo o tempo que jogou com um jogador a menos, não abdicou de jogar, acertando, errando, buscando empate. Mas a gente
não sabe, né? A gente sabe que tem um grande time do outro lado. E com todo normal, dentro da normalidade, seria difícil. Mas esse foi muito estranho. Os critérios, lamentavelmente. Tá aí, né, gente? Então, quinta-feira, vamos ficar na torcida pelo Colorado, né, que leve o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que perder, hein? Vamos ficar atento, e o Inter tem que vencer o Corinthians e torcer para a derrota do Flamengo, hein? Vamos ficar ligado. Gente, agora está chegando a informação da previsão do tempo. Deixa eu só antes de passar a previsão do tempo, amanhã tem novidades no esporte aqui na TV Bom Dia, viu? Nosso amigo Eric passa os destaques do esporte nos nossos telejornais. Então não perca, amanhã tem destaques do esporte especial a partir de amanhã para você. Vamos à previsão do tempo e ver como é que fica o tempo nessa segunda-feira, como inicia aqui a nossa região com a Tayane do Carmo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta segunda-feira, teremos o predomínio do sol alternado com pancadas de chuva. O ar seco e frio de origem polar, que atua no Rio Grande do Sul, deixa a umidade relativa do ar mais baixa. Por esse motivo, poucas nuvens se formam e a chance de chuva diminui. Mesmo assim, em algumas áreas pode acontecer uma pancada rápida e isolada. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 16 graus e a máxima de 26. Pode chover cerca de 10 milímetros e a umidade relativa do ar fica em torno de 42%. Já no município de Aratiba, a mínima será de 23 graus e a máxima de 34. E no município de Sertão, a mínima será de 16 graus e a máxima de 27. Mais informações e também detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você sempre pode rever esses e outros programas do site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom. E lembre-se, use máscara, cuide-se. O sistema de distanciamento controlado é muito importante para a sua saúde. Até mais, tchau, tchau.